Todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Bastidores da Bola. Eu sou Antônio Boaventura e ao lado dos meus convidados vamos transmitir mais um assunto e transmitir mais um episódio com um assunto interessantíssimo, porque é o seu, é o meu, é o nosso Bastidores da Bola. Foi muito bem? Salve, certinho. Bom dia a todos aí. Obrigado pela participação e por ter aceitado o nosso convite. Edson Sorriso, narrador histórico do nosso Pacaembu. Obrigado pelo convite, satisfação aí, rapaziada. E é assim, sempre quando a gente pode, a gente está, né? Isso é um prazer muito grande, eu gosto disso. E saindo aqui dos estúdios, lá online, participando também do nosso estúdio, Daniel Betarelli. Obrigado pela participação e por ter aceito o nosso convite. Imagina. É um prazer estar com só pessoas importantes no meio esportivo, né? Coisas legais que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui no podcast. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. E do outro lado, Flávio Costa. Obrigado pela participação, Flávio. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Antônio. Obrigado. É um prazer estar com figuras tão bacanas dos bastidores aí da bola, como é o nome do programa. É isso aí. E do meu lado aqui, Gabriel Kaiser. Prazer mais uma vez. Eu que agradeço participar de novo, né? Agora com as lendas dos estádios, né? Das arenas, o que nos informa nas arquibancadas. Vamos começar aqui. Eu acho que vocês devem também ter aquela percepção também, não só aqueles que estão nos ouvindo, qual eu peço para que se inscrevam no nosso canal, no YouTube, ative o sininho, deixe lá o seu comentário, a sua pergunta, participe e também nos siga nas outras redes sociais, né? Nas outras plataformas, como Instagram, como TikTok, Spotify também, tem os nossos boletins diários dos clubes, no LinkedIn, enfim, no Facebook, tem as transmissões das partidas de futebol agora, em parceria com a equipe Gol de Placa. Acompanhe jogos imperdíveis pela Libertadores, Brasileiro está de volta, enfim, acompanhe nossas redes sociais, muitas novidades. E também, se você quiser colaborar conosco para que possamos manter as nossas produções, tem lá o QR Code lá, faça a sua doação para que a gente consiga manter toda essa estrutura para levar para você um conteúdo diferente sobre o futebol. Um abraço, fique aí, faça sua pergunta e participe conosco. Voltando, acho que vocês também devem ter aquela noção assim, pô, eu tô aqui nessa cabine, eu tô informando, passando qualquer tipo de informação para milhares de pessoas. Como que é isso, Sorriso? Como que você enxerga essa situação? Por exemplo, num Pacaembu lotado, num clássico, num jogo do Corinthians, do Palmeiras, enfim, passando aquelas informações necessárias que, de acordo com o Estatuto do Torcedor, é obrigatória, e fora aquelas outras rotineiras que acontecem durante a partida, né? Como que é essa situação? Poxa, aqui acho que é mais fácil, né, cara? Aqui acho que é um pouquinho mais fácil. O Pacaembu lotado é uma coisa assim, se você... É muito interessante, porque graças a Deus a gente passa a interagir com o povão que está lá, né? E nessa transmissão assim que você faz ali ao vivo e tal, o pessoal te olhando na cabine, então tem sempre o pessoal da Azul ali que, sabe, aquela onda, você errou um. Então, funciona como fiscais, né? Exatamente. Ao invés de prestar atenção no jogo, eles estão fiscalizando. É verdade. Então, tem coisas muito interessantes que acontecem, né? Isso é gostoso, mas aqui no estúdio é mais fácil. Eu garanto a você que ali no campo é a atenção de você passar as informações corretas, né, tal, e a gente acrescentou sempre alguma coisa, sempre buscou acrescentar uma informação maior. E lá tem que ser ao vivo, porque não tem o ponto, né? Não, lá é tudo na lata, não tem conversa. Não, como se você tivesse tete a tete, você tem que jogar aquilo que tem. Mas o bom é que, assim, às vezes você tem uma receita muito grande. E com o fato de você às vezes sair da cabine e tal, o pessoal te encontrar, pô, sorriso ali e tal, aquele negócio, você percebe que de uma certa forma você está sempre interagindo com aquela plateia que está ali no maior fervor, né, pelo time e tal. Ainda assim eles conseguem te encontrar e interagir contigo. Sem dúvida alguma. E os outros dois convidados, eu tenho alguma coisa muito próxima deles, né? Porque
Eu fui assessor de imprensa do São Bernardo por quase 3 anos, né? Conheço alguma coisa do 1º de maio, Sim. principalmente quando surgiu, quando ainda era aquelas cabines de alvenaria, cara. Você acredita? E participei da inauguração das cabines de imprensa, Que que agora ficaram tá muito bonito, melhores, bonito, né? bonito, hein? Ficaram muito melhores. E o Flávio, que está lá do outro lado também, já trabalhei, saí do São Bernardo para atender o Grêmio Barueri, na cidade de Barueri, na Arena Barueri, que é moderna, tem um espaço muito legal para se trabalhar, né? Eu já fui. Daniel, eu vou começar pelo Daniel. Ô Daniel, como que é essa interação com o público? Vamos lá. Bom, o 1º de maio, como você disse, ele passou por algumas reformas, né? Por uma Algumas coisas. transformação brusca, né? Exatamente, exatamente. Então a gente conta com um suporte técnico que passa para a gente antes da partida, quem são os atletas, o que vai acontecer. Fiz muito isso, viu? Então a gente, por trás da voz, tem toda uma produção. Não é chegar lá e falar, ó, eu vou pegar meu caderno, a escalação é tal. Não, a gente tem pessoas envolvidas que nos dão todo o suporte para que isso possa acontecer. Tanto é que, faltando instantes, minutos para começar a partida, pode ter uma alteração, pode ter uma mudança. E já aconteceu isso, aconteceu agora na abertura do Campeonato Brasileiro. Da Série C, né? Da Série C, exatamente, da Série C. Muitas pessoas não têm noção da importância do locutor do estádio, tá? Mas é o locutor do estádio que dá o start da partida, tá? Então, por exemplo, a gente tem um time, nós temos um time. Pelo Campeonato Brasileiro, quando faltam 12 minutos, é o horário que os atletas saem para retornar ao vestiário e o delegado da partida já fica na porta para dar o ok para a gente, para poder soltar a música de abertura. Então tem toda uma introdução, tem todo um envolvimento que nós, locutores, que damos esse start. Então, se nós não estivermos atentos e alinhados com a nossa produção, pode dar problema. Às vezes vocês estão olhando na televisão lá que o pessoal está fazendo aquecimento. Poxa, mas por que a partida não começa? O que aconteceu que essa partida não começa? Já tá... Por quê? Se você olhar no relógio, faltam 2, 3 minutos para começar exatamente no horário da TV. E não pode se iniciar antes que tiver autorização. Isso, quando acontece, é falha da organização. Por quê? Às vezes o locutor soltou um pouquinho antes do que deveria. Então, as pessoas que estão na TV, o Flávio sabe muito bem disso, o Sorriso, todos sabem que nós ali temos uma importância muito grande. É que as pessoas não têm noção do que tem por trás de um jogo de futebol. É muitas pessoas envolvidas, muitas. Mas é gostoso, é prazeroso. Isso é a nossa vida. Né? Ô Daniel, isso que você falou é o que eu sempre prego aqui no Bastidores da Bola. Que o futebol é muito além do que 22 atletas correndo atrás da bola. Tem toda uma estrutura por trás para viabilizar com que a partida aconteça, né? E além dos derivados, né, do futebol, né? Por exemplo, no episódio anterior, nós falamos de coleção de figurinhas. Ó, que legal. Que envolve o futebol, né? Um derivado do futebol. Porque ali a editora que é responsável hoje no planeta pela produção, ela vai escolher os jogadores que ela quer, ela vai comunicar ao clube, vai entrar em contato com o atleta para que possa pagar o cachê, saber se ele topa ou não. Enfim, é todo um processo que o futebol envolve, né? Que você bem colocou, que precisa de uma atenção específica, né? E aí eu pergunto para o Flávio, como se preparar para absorver todo esse processo e poder colocar ali praticamente 100%, porque nada nessa vida é 100%, mas vamos dizer que possamos atingir 90%. Eu no meu caso, assim, eu gosto de me preparar antes da partida, eu gosto de estudar os atletas que vão participar daquele jogo, porque são nomes difíceis, parecem que não, mas tem cada apelido nas partidas que, olha, não é fácil, não é fácil. A gente passa por cada E os codinomes, Daniel? Olha, não é só atleta, não. Tem os árbitros também com uns nomes difíceis. Agora a gente tem que anunciar toda a equipe de VAR. Então, assim,
Não Tem hora que é você tem que mandar e VAR para aquele lugar. Tem, não é fácil, não é fácil. E às vezes a pronúncia é diferente. Você não é que você está falando errado. A pronúncia é de uma forma, só que o atleta gosta que chame de outra forma. É difícil, então, para né? isso que existe a assessoria de imprensa de cada clube. Essa assessoria de imprensa traz para nós... Quando ela funciona também a assessoria, né? Porque, na verdade, hoje em dia, as pessoas querem tudo na mão, né? Tudo pronto. Então a Exato, assessoria, ela pega lá aquele papelzinho, me dá o seu número de WhatsApp que eu mando para você. Aí se você fala errado, daqui a pouco ele aparece lá para falar, mas você falou errado, mas você não me falou, né? Eu acho que quem não passou por isso, né? Quem não passou por isso, acontece muito. Mas aí é o famoso jogo de cintura, né? Você jamais você tem que transpassar para quem está no estádio que aconteceu alguma coisa errada. Porque ele é o maior interessado, né? Exatamente. A gente está ali para passar... A verdade é essa. A gente tem que passar despercebido. A gente tem que fazer com que a coisa aconteça, porque nós somos coadjuvantes. Sim. Quem tem que mostrar o trabalho são os atletas e os profissionais. Ali nós somos coadjuvantes, que a gente procura mostrar o melhor trabalho possível. Exatamente. E você, Flávio? Isso aí, ele está contando aqui, a gente passa um filme, todas as situações que nós já vivemos, é exatamente isso, né? E a questão da correção é uma coisa curiosa. Muitas vezes, tinha um parceiro, um amigo, que falava, não corrija, quando eu vim do rádio, e etc, etc, porque tem gente que nem percebeu que teve erro. Aí quando você volta atrás para corrigir, o cara percebe que o cara errou. Então é uma faca de dois gumes. Você não sabe se você deixa errado e segue o jogo, ou se você volta para corrigir. É que naquele momento você não tem o time da repercussão, né? Naquele momento você não tem o time, então é melhor deixar o barco fluir, né? Deixa correr. Exatamente. Então, às vezes, corrigir é pior, é melhor que seguir o jogo. E a questão do time, também, como o Daniel colocou, é fundamental e dá aquele friozinho na barriga. A gente fica ali aguardando, a gente só respira legal quando apita o jogo, ali o início da partida, e aí a gente dá aquela respirada para poder checar a escalação, aquela coisa toda, e a gente vai entrar novamente ali na participação das escalações. Mas até o time, por exemplo, eu na Arena Barueri, a gente... um outro detalhe, a galera não... Os times não querem que as escalações saiam imediatamente quando você chega. Porque um time não quer que o outro fique sabendo que time que vai. E engraçado que com a tecnologia hoje você não esconde mais nada de ninguém. Mesmo assim, os caras ainda, né? A escalação já tem que sair uma hora, né? Parece que nós é que somos culpados porque a gente soltar a escalação antes. Como se ele já não soubesse, né? Mas aí a gente fica ali, tem o tempo de dar saudação para os torcedores, porque a gente tem que aguardar, em tese, abra o portão uma hora antes, você faz a saudação quando o estádio já está mais ou menos com a sua capacidade ali, né, que foram vendidos ingressos. Então, se você aguarda 20 mil pessoas, você espera ali pelo menos umas 10 mil pessoas para dar a saudação. Então, depois da saudação, aí começa esse jogo de time. É o seu tempo que você vai dar a instalação, é o tempo que vai soltar o hino das partidas, seja brasileiro, seja do Paulistão, né? São hinos diferentes. E depois o hino nacional brasileiro, enfim, a partida, né? Eu, no Campeonato Paulista, Palmeiras, né, da Água Santa, eu tive o prazer, é uma lembrança que eu botei para mim, transmitido pela Rede Globo, de fazer a contagem regressiva para iniciar o campeonato, a final do Campeonato Paulista 2023. Palmeiras versus Água Santa. Então, são lembranças que a gente vai ter, são vitórias pessoais, são momentos pessoais que, como o Daniel bem disse, às vezes a galera ali não está nem sabendo o que está rolando, mas para nós é muito prestígio, muito bacana ter vivido esse momento. Oh, que legal. Ô, Sorriso, o Flávio colocou uma situação até muito interessante, né? Falou do friozinho na barriga, né? Não é? Porque todo mundo fala, isso é sinal de responsabilidade, né? Com certeza.
uma coisa que, poxa, os dois colocaram muito bem, tanto o Daniel quanto o Flávio. A expectativa, né, de você estar fazendo um bom trabalho e esse aguardo, né, que às vezes a própria produção do time te leva assim de último instante. E o Flávio acabou de falar uma coisa agora que é muito interessante. Você tem que criar situações até você chegar ao interior da partida, né? Então isso leva a gente a ter uma responsabilidade de estar ali praticamente agradando o público, né, após a abertura do portão. Você tem que estar agradando o público e amenizando situações ali que ninguém sabe, né? O Flávio lembrou bem, Flávio, eu tive uma situação assim de coisa errada, né, que a gente passa, não tem esse que não passa. Em qualquer profissão. Exatamente. Aqui mesmo, Não tem eu. nós estávamos comentando nos bastidores, né? Que se pegar a primeira edição, e olha que eu já tenho quase 20 anos de carreira, tá? Como jornalista. Se você pegar a primeira edição do podcast Bastidores da Bola, que nós falamos sobre Copa São Paulo, dia 27 de janeiro de 2024, e pegar o último, e falamos sobre coleções de figurinhas, cara, é brutal a evolução. É diferente, né, cara? Fui errando, e hoje eu erro menos. Não que eu não vou deixar de errar, eu vou errar. Mas vou errar menos. Mas tudo é um aprendizado, cara. Sim. E é muito interessante porque, assim, eu fui pego no contrapé, né, esse negócio de locução. Então, quando me chamaram, onde eu vou chegar aqui no erro, me chamaram para fazer logo, nós tínhamos um quadrangular, Brasil e México, China e Rússia. Futebol feminino? Me ajudem. Olha só o sufoco. Acho que faltavam 40 minutos para começar a partida e, lamentavelmente, foi exatamente quando no ano que o seu Milton faleceu. Aí o Alessio Gamberini, que era o diretor na época, me chamou e falou, pô, Sorriso, sobe lá para fazer o jogo. Eu falei, o quê? Não, você testou um monte de jornalista aí. Não, eu não sei fazer. Não, sobe lá, porque o Alessio trabalhou comigo na subprefeitura do Butantã, foi supervisor de esporte comigo lá. E a gente ia fazendo samba por telefone, parceiro às vezes passava lá na nossa sala, eu, né, passando samba lá. Então ele falou, não, sobe lá para fazer o jogo, porque não tem ninguém para fazer o jogo. Pô, bicho, eu já subi, olha só o detalhe, meus colegas ali vão saber disso. Imagina, China, Rússia, os Karabiskovski da vida, sabe, o Xing Liring, e eu fui imaginando isso, cara, por Deus do céu, e o microfone era na mão. Aí pensa, a mão parecia um bambu no vento. Quem não conhecesse você falou, ele tá com Alzheimer, vamos chamar. Cara. Eu falei, e agora? O que eu vou falar? Porque o seu Milton era muito catedrático, né? O seu Milton é da época que você fazia propaganda da Tatuzinho, você fazia propaganda não sei o que e tal. E eu já entrei na era que já não podia mais. Né? Você tinha que fazer só aquilo que era do jogo. Cara, eu subi nessa cabine com medo de errar danado. Você fala de friozinho? Eu não tinha frio, eu estava uma geladeira. Eu estava a verdadeira geladeira. Subi e eu não sabia dessa produção. Até então, sabe, eu fazia quando tinha jogo, eu entrava no quadro. Foi no imaginário, né? Nós chamávamos de quadro móvel. Então, os funcionários da prefeitura que entravam no jogo estavam no quadro móvel. Eu saía para fazer a vistoria do anel do Pacaembu, né? Para ver se não tinha invasão, aquele negócio todo. Pô, cara, você chegar e subir numa cabine olhando assim, você olhava para baixo, cara. Aquilo lotado, e os repórteres tudo ali na lateral da federação. Eu falei, pô, rapaz, o que eu vou falar? Aí eu fiquei esperando. Quando tem que começar o jogo, né? E eu tive que dar a escalação. Rapaz, eu olhei assim e falei, pô, que alívio, cara. Tem um monte de Lúcia, Regina, Maria na China. Falei, e na Rússia também. Falei, olha, esqueci os Karabishkov e esqueci o Chilinguim. E fui mandando pau, porque México era fácil, né? Em vista desses daí, né? Homem, tava cheio de Maria, de Lúcia, de Regina. Falei só os primeiros nomes, né? E os Karabishkov de Xing eu esqueci. Mas de conta que não tinha. E rolou, cara. Entra Maria e sai Maria. Entrou Maria, saiu Maria, Regina passou por cima da Maria, e assim foi. Eu não tinha, cara, noção até então, vocês que já vinham do trabalho de reportagem, de rádio, eu não tinha a menor noção, cara, do que eu tinha que fazer na cabine. Imagina, eu já estava pensando na minha saída da cabine. Porque estava cheio de repórter, que era jogo internacional. E eu falei, cara, a hora que eu sair daqui, ninguém vai estar metendo pau em mim lá embaixo. Eu já fiquei imaginando isso, né? Porque, pô,
todo mundo acho que percebeu fatalmente, até pela minha voz mesmo, a tremedeira que eu tava lá em cima. Aí começou o jogo, eu falei, puta, que alívio. Começou o jogo, que alívio. Não, olha, você tem que dar os cartões, tal, você tem que dar... Foram me passando assim, cara, por etapa. Ou seja, O carro andando, né? eu vou engolindo. Então, para você ter noção do que você desce quando você, na situação de erro, é a mesma coisa de você entrar, cara, não sei lá, num território que você não conhece, tá rolando o maior quebra-pau coletivo, e você no meio, assim, vai só falar, eu apazigo ou entro na briga, né? Eu falei, vou entrar na briga, não vai ter jeito, porque senão eu não escapo daqui. Em suma, desci da cabine, mas foi um alvoroço tão grande, cara, os repórteres, tudo lá em cima, pô, que o cara, não sei o que lá, e pô, aquele negócio todo correndo atrás de você. E eu falei, puta, agora os caras viram que eu errei, né? Viram que eu não falei mais nada. Então, a sensação, cara, foi muito temerosa no começo. E no final foi prazeroso, porque você viu que teve um agrado, né? E se agradou as pessoas que chamaram a atenção para a sua pessoa, né? Eu falei, caramba, foi um alívio. Então eu sei bem, cara. E uma outra situação que eu tive de erro foi com o nome do, acho que era o Guilherme, do Corinthians. Eu mandei um outro Guilherme nome. que jogou na Portuguesa, volante. Tal. E ele tinha entrado no Corinthians, né? Isso. Poxa, o pai dele estava conversando comigo, eu não sabia que era pai dele. Então, aí eu desci, terminou o jogo e tal. Flávio, bem naquela, né? Deixa o bicho rolar, né? Você falou errado, deixa rolar. Eu desci da cabine, aí chegaram lá embaixo, eu tinha que passar pelos vestiários, só. Pessoal, ô Sorriso, o pai dele. Aí daqui a pouco eu cheguei, você errou o nome do meu filho. Eu falei, errei. Eu falei Gabriel, tal, alguma coisa. É Guilherme. Eu falei, pô, é tudo com G, ainda bem, né, cara? Aí os caras me abraçaram e falaram, não, mas passou batido. Eu falei, graças a Deus. Mas tem, tudo isso que acontece. Acontece vários fatores dentro dessa produção, porque envolve realmente muitas pessoas. O Flávio e o Daniel colocaram bem. Tem toda uma produção do esporte em si que vai atingir a gente de um certo modo para que você amenize, né? Não que você conserte ou que você esteja o popstar da coisa, mas é ali na cabine que a gente tem que amenizar muitas coisas. Até inclusive dentro daquele espaço, né? Fugiu. Até quando tem ações que vão acontecer em campo, né? Essas coisas, e normalmente, às vezes, o produtor sobe lá em cima, não, olha, a gente vai ter que fazer tal coisa antes do jogo, porque as cheerleaders vão dançar, alguma coisa faz assim. Então, quer dizer, tudo isso te pega no contrapé, não está nada no seu roteiro. O que eu fiz para escapar dessa espera, daquela expectativa? Você vê que eu dou toda a informação do estádio primeiro. A abertura é essa, não tem jeito. Então você vai, né? O verdadeiro estilo linguiça. Sim. Né? Para aguardar e tirar aquela tensão, né? aquela tensão de você começar o jogo. Sim. É isso. Ô, Daniel, Oi. a criatividade é fator preponderante na atuação de vocês? Nossa, é fantástico, não tem o que fazer, porque a gente tem que tirar literalmente coelho de cartola. Ou leite de pedra, né? Eu vou aproveitar uma deixa aqui do Sorriso, que me lembrou a minha primeira transmissão na minha vida. Eu comecei com uma empresa chamada Coque Tavares. Era uma das maiores empresas. Era uma das maiores empresas que fazia eventos esportivos. Gustavo Kirten, enfim, só isso. Exato. Eles lidavam muito com o tênis, né? Você chegou a narrar tênis? Era o carro-chefe. Eu trabalhei 12 anos na Costa do Sauípe fazendo o Brasil Open. Pô, que legal. Inclusive, uma coisa que eu levo muito, assim, para mim, que as pessoas não sabem, Galvão Bueno fez uma despedida. Na despedida do Galvão Bueno, o repórter perguntou para ele, Galvão, qual foi a única coisa que você gostaria de ter feito, alguma coisa que faltou na sua carreira, que você gostaria de ter feito e que você não fez? Eu estava assistindo aquilo, eu falei, caramba. Aí o Galvão respondeu, eu gostaria muito de ter feito a despedida do Guga no Brasil. E quem fez a despedida no Guga do Brasil fui eu. Eu que era o locutor oficial da Costa do Sauípe, do Brasil Open,
E se você puxar as imagens, quando o Guga tá chorando, que é o último momento dele, quem faz a entrevista com ele dentro da quadra sou eu. Pô, que Então legal. aquilo, sabe, são momentos Marcante, né? marcantes na nossa vida que as pessoas não sabem, não têm noção, né? A gente não tem, é gratificante pra gente. Pô, o cara, Galvão Bueno, né, cara? Pô, Não, o cara tá lá. Ô, Daniel, E isso sem contar. E a gente foi lá, fez a entrevista e fez a despedida do Guga. Foi muito bom, mas não fugindo do assunto, a minha estreia foi como do Sorriso aí também. Foi no improviso, né? Eu estreiei no Esporte Espetacular ao vivo, na Rede Globo. Era um evento em São Bernardo do Campo, Beach Soccer, Copa Latina de Beach Soccer Internacional, onde a gente tinha 12 países e era um evento estreando na Rede Globo. Imagina, aquele estacionamento do poliesportivo lotado, tinha uma arquibancada para quase 12 mil pessoas, se não me engano, gigantesca, com 4 anéis, foi feita a Coque Tavares que construiu. E eu, como moro em São Caetano, e eu sempre trabalhei na Coque Tavares, eu conhecia o Ricardo Tradi. Ricardo Tradi sempre foi organizador dos eventos. Hoje o Ricardo Tradi é o CEO do Brasil, ele que trouxe a Copa do Mundo para o Brasil, inclusive agora eles, né, todos conseguiram ganhar o direito da Copa do Mundo Feminina sem 2027, foi o Ricardo Tradi que novamente está presente, que fez isso. E eu tomava conta dos transportes, da logística, não tinha nada a ver com locução, nada. O locutor oficial da Coque Tavares era o Aranha. O Aranha, que sempre viajou pelo Brasil fazendo todos os eventos. Não sei por que cargas d'água, na abertura o Aranha passou mal. O Aranha simplesmente deu um problema nele lá e o Aranha não pôde ir. O Baca, que eu chamo carinhosamente de Bacalhau, né, que é o Baca, o Ricardo Tradi, chegou para mim e falou: Daniel, você vai ter que fazer a transmissão desse jogo. Eu falei: eu nunca tinha pego no microfone na vida. Nunca. Não, é fácil. Você só vai lá, vou te dar o papel, você vai anunciar, tá tudo bem. Sim, eu vou anunciar. Só que dessa maneira é simples, né? Vamos ler e acabou. Vamos lá. Ao vivo para todo mundo no Esporte Espetacular da Rede Globo. Só isso. Então foi como o Sorriso falou. Você já pensou se você fala um nome errado? Se você fala alguma coisa diferente? Essa competição iria acontecer a semana toda. Então, para mim, tranquilo. O Aranha passou mal, mas amanhã o Aranha está aí. Isso foi no domingo. Na segunda-feira ia continuar a competição, o Aranha ia pegar e o Daniel voltaria para sua função, que era logística de transporte. Beleza. Ao vivo, Esporte Espetacular, eu não sei que cargas d'água. Pô, mas peraí, nós temos patrocinador, nós temos Umbro, Bola, arena lotada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa diferente. Já que eu estou na chuva, vou me molhar. Lógico. Peguei o microfone, fui no meio da arena. E aí, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Quando eu peguei o microfone, a arena já foi. Eu falei: opa, peraí, tá legal o negócio. Aí Encontrei o caminho, né? Já melhorou. Começaram a me dar uns brindes, aí eu falei assim: bom, atenção pessoal, estamos ao vivo em rede nacional, a partir de agora, Rede Globo de televisão, Esporte Espetacular, o mais animado vai ganhar uma camisa oficial da seleção brasileira. Da onde surgiu isso? Eu não sei. Aí eu peguei e fiz uma ola. Essa ola está registrada, a ola para quase 12 mil pessoas. 1, 2, 3, e a ola subiu, poliesportivo ao vivo, aquela música do Esporte Espetacular, fazendo a abertura. Ao vivo, com a ola subindo, beleza. Ao final do dia, acabou, falei: Daniel vai voltar nas funções, está tudo certo, a gente faz uma reunião de praxe de produção com os diretores. E nesse dia, o diretor da Rede Globo, o Abel, estava lá nessa reunião, e aí o Ricardo Tradi falou dos pontos e tal, aí o cara da Globo levantou a mão assim, né? Nunca aconteceu. O cara levantou a mão assim, falou: senhor Ricardo, por favor, eu queria saber quem que é aquele rapaz que fez a locução hoje lá no estádio.
Aí o Baca, né, já... Não, ele só me ajudou porque o Aranha, que é o locutor oficial, amanhã já retorna todas as atividades. Ele só quebrou um galho para poder suprir quem não passou bem. Não. Eu só quero pedir uma coisa agora, em nome do Departamento de Esportes da Rede Globo. Todos os eventos que forem Coque Tavares, Esporte Espetacular, ele é o locutor oficial. Caramba, que legal. Ele abrindo as transmissões da Rede Globo. E foi aí que o Daniel Betarelli surgiu, fazendo as arenas, Brasil Open, eu fiz a Copa do Mundo de Beach Soccer aqui no Brasil, e foi girando, e hoje eu estou aqui com essas experiências, mas graças a uma iniciativa do meu amigo Ricardo Tradi, que hoje está muito bem, eu agradeço muito por ser o que é. Mas são histórias, né, que jamais as pessoas saberiam se a gente não contasse para vocês. Ah, sem dúvida alguma. Parabéns, hein? Parabéns. Ô, Flávio, nós estamos falando sobre improviso, né, criatividade, né? Você, no seu ponto de vista, acredita que essas ferramentas que um locutor deva ter é pela fragilidade que existe em relação ao preparo do locutor? Ou seja, vamos jogar na mão dele que ele se vira lá. Deveria melhorar essa situação para que vocês pudessem prestar uma coisa, se sentissem mais seguros da prestação de serviço que vocês prestam? Olha, nessa questão de improviso, é uma coisa curiosa. Por exemplo, muitas vezes cada profissional valoriza o seu próprio trabalho, obviamente, mas nem sempre as pessoas têm essa visão. Eu teve um evento na Arena Barueri, um evento beneficente, onde eles abriram mão de locução. Não vamos ter locutor, não é necessário. Maravilha. Eu já estava em stand-by, porque o pessoal da organização já tinha falado, Flávio, vai rolar, mas não sei, eles falaram que não precisava de locutor, vamos ver como é que vai ficar, tá cheio, isso é com o outro. Pois bem, eu fiquei de stand-by. Fizeram um evento, só que esses eventos beneficentes, eles não têm a organização que tem uma federação de futebol. Essa é a hora que a gente... Atrasou, o público chegou no horário determinado pelo convite, só que, infelizmente, não chegou a parte de segurança, não chegou a arbitragem, não chegou ninguém para dar início à partida no horário que deveria fazer. Conclusão, como eu já estava de stand-by, Flávio, vem para cá rápido para você fazer alguma coisa aí com essa torcida que está aguardando o jogo e o jogo não começa. E aí eles tinham colocado a Arena Barueri, tem o lado das cabines e o outro lado que fica ali no povo. E aí colocaram a parte paga ali, a parte dos patrocinadores, ao lado das cabines. Colocaram um robô para fazer figura e tal. Eu falei, olha, eu acho que tem que levar esse robô lá para a galera, porque senão aqui tem pouca gente, só os patrocinadores, e a galera lá está só assistindo. Conclusão, o locutor que fez segurou até o horário do evento começar, foi o locutor chamando o robô para ir para a galera, para tirar foto, para isso, para aquilo outro. Então foi um lance extremo improviso que nós temos que, não tem jeito. O cara que está com o microfone na mão ali, ele surge aquele, ainda que ele não esteja improvisador, ele acaba sendo de imediato ali, porque não tem o que fazer. Você precisa fazer a galera curtir o evento, precisava esperar pelo início do jogo, e a galera já estava de saco cheio ali de ficar esperando, sem nada acontecer. Aí foi onde entrou a locução, então foi salvo o evento por uma coisa que eles tinham aberto mão de ter. E no final das contas foi um favor entre os caras. Então, o improviso é fundamental para a nossa profissão. Sem dúvida alguma. E fazer com que ele não se sinta na fila de um banco, né? Está num evento, né? Então, tem todo esse detalhe, né? Daniel, Edson e Flávio, nós temos um quadro dentro do Bastidores da Bola chamado Com a Palavra. É uma entrevista que nós fazemos a cada episódio com uma personalidade envolvida com o tema.
E o nosso convidado do episódio de hoje é Anderson Chene, locutor do Allianz Parque, jornalista, amigo nosso. E ele está em casa, é palmeirense, ele está lá na casa do Palmeiras, entendeu? E com a palavra, Anderson Chene. É com você, Rodrigo. Desde já, muito obrigado por aceitar o convite para participar do quadro Com a Palavra. Você é um comunicador com experiência em diversos meios. Como está sendo trabalhar como locutor do Allianz Parque? Olá, meu amigo Antônio Boaventura, todo mundo que está acompanhando a gente, é um prazer estar por aqui, podendo conversar com vocês. Bem, trabalhar como locutor do Palmeiras, enfim, do Allianz Parque, é uma honra, depois de tantos anos no segmento esportivo, né? Cobrindo todos os clubes, sempre com muito profissionalismo acima de tudo. Surgiu o convite em 2022, 24 horas antes da final da Copa São Paulo contra o Santos, um título que o Palmeiras não tinha, e eu coloquei na balança e achei interessante a proposta, acabei aceitando. Eu tenho a oportunidade de estar um pouco mais de 2 anos, e a gente fala assim, né, ganhando títulos, né, a gente não joga, mas empurra a torcida de base, várias categorias de base, conquistando títulos, o futebol feminino e, é claro, o elenco profissional, a maioria dos títulos conquistados no Allianz Parque. Isso é uma gratidão assim imensa em poder estar ajudando, empurrando o time junto com a torcida, porque quem empurra é a torcida. Eu só dou um gás ali. E a torcida sempre me respeitou o meu trabalho. É um trabalho bem interessante, bem gostoso. Chene, de que maneira você pode definir a função de locutor de estádio de futebol? Então, a função que você me perguntou, Boaventura, de locutor, eu não acho locutor. Eu troco a palavra locutor por comunicador, porque lá eu sou jornalista, radialista e locutor. Eu exerço as 3 funções. Então a gente tem uma pauta, a gente escreve, a gente faz como se fosse uma reportagem de campo. Eu acho que é imprescindível. Eu vou citar algumas arenas e com certeza eu vou esquecer de outras. A Arena do Corinthians, a Arena do São Paulo, a Arena do Santos. Se você pegar em BH, tem a Poli lá no Mineirão, tem a Arena MRV, Grêmio Internacional, as grandes arenas que não tinham comunicadores. Eu me lembro só do Pacaembu quando era criança. O resto era informativo, só informativo. Não tinha um comunicador ali, não só fazendo a prestação de serviço, mas empurrando a torcida. Eu não lembro disso. E é muito bom porque é um estilo americano que está chegando e vai ficar. E não importa se o time é grande, gigantesco, o estádio é pequeno, é uma função que está crescendo cada vez mais e além de dar oportunidade para muitos profissionais que hoje estão no mercado ou que estão começando. Qual é o grande desafio e o benefício de ser locutor de estádio? Desafio é saber dosar. A gente tem que tomar muito cuidado, eu sou muito profissional, jamais vou desrespeitar uma torcida adversária quando estiver por lá. É claro que eu vou empurrar, eu vou enaltecer sempre o meu clube, os meus profissionais que estão ali, a minha equipe, que não sou só eu. Telão, para eu gritar ali, tem que alguém abrir o canal, tem que jogar no telão, porque é som e imagem juntos. Eu faço o desafio dos mascotes, entrada dos jogadores, o gol, é uma coisa completamente diferente. Acho que no estilo que a gente faz lá no Palmeiras é único. Entrevistar, trazer personalidades. Então é empurrar sempre para cima, mesmo nos momentos mais difíceis. É empurrar a torcida e, é claro, já aconteceu, desclassificação, é fazer um trabalho profissional e bola para frente. Mas na alegria, não se exaltar muito para não ter problema. Porque a gente é profissional e não torcedor da arquibancada. Existe algum tipo de preparo para exercer esta função? Caso sim, quais cuidados precisa ter antes, durante e depois dos jogos? A gente estuda, parece que não, né? Tem um convidado que chega feito pela produção, eu vou estudar a respeito desse convidado. A preparação é sentar com ele antes, explicar com ele, com ela, às vezes não é alguém ligado do futebol, explicar como que vai ser feita a escalação, como que é feito o meu trabalho, os problemas que ela pode ter ali, às vezes ela não vai se ouvir quando o estádio está muito grande. Então, há uma preparação, há uma concentração, há um protocolo que a gente tem que seguir, não pode ser ultrapassado. Então, é tenso, viu? Você pega ali, às vezes é bem tenso, mas no final dá tudo certo. E por fim, você pode narrar uma substituição de atletas e um informe de renda e público? Um abraço e até a próxima. É um trabalho bem sincronizado, na hora do gol a gente grita avante palestra
e tem que esperar a foto ficar pronta para ir para o telão. Aí quando tá pronto, às vezes demora, eu fico lá, junto com a torcida, forçando a garganta e colocando o estádio para cima. Aí eu grito avante palestra e coloco o exemplo, Hendrick, camisa número 9. Substituição, vamos lá. Tem um sinal eletrônico, e você sabe que são várias substituições. Quando a gente faz do adversário é bem para baixo, escalação é bem para baixo do adversário, e do Palmeiras sempre é para cima. Substituições do Palmeiras, saindo o artilheiro 9, Hendrick. Para a entrada de 42, Flaco Lopes. E aí a gente vai enaltecendo quem sai, fez o gol, quem entrou, dá uma força, por exemplo. Entrando, boa sorte, garoto, Luiz Guilherme. Então a gente tem essa autonomia também para falar. E público e renda, a gente fica sabendo ali sempre aos 35 minutos do segundo tempo. Você que vai no Allianz, 35 minutos do segundo tempo para frente é o nosso protocolo para dar o público e renda. E aí a gente coloca lá renda, valores, tudo junto. Coloca primeiro o público, dá uma frisada na tela de 5 segundos e depois a renda. É bem legal, meu amigo Antônio Boaventura. Forte abraço. E voltando, quero agradecer ao Anderson Chene pela oportunidade de participar conosco. Foi uma entrevista muito esclarecedora, bacana, de um cara experiente que está vivendo uma nova experiência dentro da profissão. E serve de lição para todos. Cara, aquele que entende que já sabe de tudo tem algum problema, cara. Porque, olha, a cada dia que passa, eu acredito que todos nós temos um pouquinho a aprender em qualquer circunstância, em qualquer lugar que nós estejamos. Né? É isso mesmo, Sorriso? Não resta dúvida. É um dia de cada vez. Né? A escola continua, a vida é uma escola, não tem jeito. Eu costumo dizer que eu não sei de nada, eu sou um eterno aprendiz. Todos nós temos que ter essa expertise de querer aprender a cada dia. Porque senão a vida não tem graça. Não né? tem. E os obstáculos é uma coisa que eu tô aprendendo, tá? Sim. Porque eu nunca vivi um obstáculo tão grande como nos últimos anos, mas veio para mim aprender a sair deles. Sim, cara. É interessante, né? A vida, ela dá uns passos, uns sobressaltos a cada dia que passa que a gente às vezes fica sem entender. E nós não vamos entender porque aquilo está ocorrendo. Eu costumo dizer assim, que cada dificuldade que a gente passa na vida é um tijolinho do alicerce para a gente subir. Exatamente. É como bastidores da bola. Edson, Daniel e Flávio. Tirei da gaveta depois de 18 anos. É um projeto... Eu já estou quase entregando a minha idade, né, cara? Acho que algumas características físicas já entrega. Não tem ninguém maior que eu aqui, não tem. Era um projeto de trabalho da minha época, eu estava na universidade, em 2006. Era para ser um programa de rádio. E 18 anos depois saiu do papel como um podcast, que é o quê? Algo ligado ao rádio. Sim, exatamente. E eu agradeço desde já a todos que já passaram pelo Bastidores da Bola, que nos acompanham, e a vocês que, ao aceitarem o convite, estão participando de uma história que estamos construindo. E desde já, em nome da Rádio Diário da Bola, agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco. Eu acredito que, como meus colegas ali, o prazer é nosso. Nós temos Com certeza. E a gente se propôs a falar de um assunto interessante, sabíamos da batalha, né, que é porque o novo assusta, né, e o diferente não é muito consumido, é depois de um determinado tempo, porque hoje as características de quem consome conteúdo mudou muito, mudou brutalmente. Mas, voltando ao nosso assunto, eu tenho uma proposta aqui, que eu acho que é muito interessante para vocês. O bordão de fundamental importância, principalmente para entreter e segurar aquele público que está ali ao vivo e a cores do lado de vocês, ele é importante nesse momento? Porque às vezes a partida está muito chata, o cara não quer ficar esperando, ele fica, o cara que vai começar, e aí é onde entra vocês, né? E o bordão? Como criar um bordão? Vocês testam, por exemplo, numa partida, nessa partida eu vou colocar esse bordão, vamos ver se vai pegar. Ah, não deu certo, vamos testar outro. Não sei. É dessa maneira que funciona? Daniel, fica à vontade. Primeiro ali. Quem levanta a mão? Quem levanta a mão? Não, Ou é o par ou ímpar? o mais experiente aqui é o Daniel. Rodou o mundo. O cara rodou o mundo, cara.
deixa eu entrar nessa aí, que é curioso. Nas partidas antes do Palmeiras assumir a Arena Barueri, nós fazíamos as partidas de todos os times e do Oeste, Barueri. Amigo Sidão? E aí, quando... O Sidão, é isso aí. E aí, quando o Palmeiras começou a jogar, ele falou, ó, nós temos que fazer cartão amarelo, gol, e etc, etc. E era uma coisa que nós não fazíamos. A gente fazia o protocolo para todos os times igualmente. E para o Palmeiras ele pediu uma coisa diferenciada. E então era a Secretaria de Esportes de Barueri informa quando acontecia alguma coisa. E aí, ou o mandante informa, né? O Grêmio Barueri informa, alteração na equipe. O Palmeiras era da Secretaria de Esportes de Barueri. Aí, quando teve que fazer como é que ia fazer a introdução da informação junto ao Palmeiras? Aí eu peguei e soltei, eu estava com o pessoal do Palmeiras na cabine, eu falei, anota aí. Aí ficou o anota aí, ficou o jargão, a informação vinha depois do anota aí. Quando eu falava, anota aí, aí a galera já sabia que vinha uma informação. Então foi uma coisa também de improviso. Pô, que legal. Foi uma coisa que o Palmeiras pediu, não era chocolate. Aí assim que foi, aí o anota aí ficou na Arena Barueri, registrado lá. Ô, que legal. Vou aproveitar aqui, né? Vou aproveitar a deixa aqui do Flávio. Eu fui o primeiro locutor da Arena do Corinthians. Eu que inaugurei a Arena do Corinthians, eu trabalhei 8 meses fazendo a locução da voz do estádio. Ô, Daniel, sempre. mas você ficou feliz com o resultado? Cara, Do jogo. O jogo quase que eu caí nessa. A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo. Por quê? Eu consegui construir na Arena Corinthians lá um legado muito bom. Graças a Deus, foi muito bom. Como a gente estava falando em bordões, todas aquelas pequenas iniciativas que a Cris fala hoje, quem fez fui eu. Ô, que legal. Quem inventou todos aqueles bordões que é feito pelo Corinthians hoje, sempre foi feito por mim. Só que o que acontece? Quando chegou a nova gestão, quando o Andrés assumiu, que estava lá, a Cris, ela trabalhava na Rádio Timão. Ela era da Rádio Timão. E o Andrés chegou para mim e falou, Daniel, olha, a gente precisa colocar uma voz feminina no estádio, precisa acrescentar isso. E eu gostaria muito que a Cris, ela fosse com você, que ela fosse pegando o jeito, como que se faz e tal. E eu, com todo prazer, fui explicando, fui fazendo. E hoje a Cris é a responsável, a diretora geral lá da Arena, Neoquímica Arena do Corinthians. Mas eu posso dizer para você que os bordões da Arena Corinthians, quem fez é esse rapaz aqui que nos fala. Ô, que legal. Então a criatividade é fundamental no trabalho de vocês, é ferramenta de Por trabalho, isso né? que eu te falei que você é o homem carregado de experiência, Exato. porque Mas me lembro bem faz parte da dessa vida. parte. Ninguém sabe tudo, a gente aprende cada dia mais com as pessoas. Cada dia que eu faço algum evento diferente, eu aprendo. O Flávio é a mesma coisa, o Sorriso é a mesma coisa. A gente não sabe de tudo, a gente tem uma bagagem. Essa bagagem Que ajuda muito, né? Nesse momento, né? Ajuda muito. E eu procuro sempre que possível usar essa bagagem que eu tenho para ajudar as pessoas. Lógico. E eu gosto de fazer isso. Então, quando tem eventos, quando eu posso fazer isso, eu sempre faço. O futsal do Corinthians, eu viajei o Brasil todo com o futsal do Corinthians. A gente que implementou os jogos do futsal. Na época, eu tive o prazer, quando o futsal entrou, quando foi o primeiro ano da Liga Nacional de Futsal, quando implementou, era a empresa do Ricardo Tradi que fazia, eu viajava para o Brasil todo com eles, e eu tive o prazer de trabalhar com o Craque Neto. O Craque Neto, na época, ele fazia as transmissões
da TV. E aí, qual era o diferencial? A minha voz era a voz da arena. E eu tive que colocar alguns bordões, eu tive que colocar algumas coisas implementando pro futsal também. Porque cada esporte tem uma característica diferente. Então a gente teve que fazer. Então são coisas que a gente aprende no beach soccer, que foi a Copa do Mundo que teve. Ninguém esquece do beach soccer, que é a coisa marcante que a gente procura ter. Então são coisas que a gente vai trazendo para a vida e procura ajudar quando pode. Mas são feras como essa. Tá com sorriso aqui hoje, com a voz do Pacaembu, o Flávio. Poxa, isso que faz a gente crescer e não desanimar. Porque tem hora que a gente desanima. A gente sim, em todas as funções, cara. Mas aí a gente olha pessoas como o Flávio, como o Sorriso, e aí a gente fala, não, a gente vai para frente, que a gente vai conseguir conquistar nosso caminho. Sem dúvida, Sorriso, o ser humano é uma fonte inesgotável, né, de criação, né? Com certeza. Então, a gente tem que... Com certeza. A vida nos coloca em alguns trilhos para que a gente possa usar a cachola, né? Diz que não é só para carregar, né? E você vê, o Flávio falou uma coisa muito interessante, porque assim, às vezes funciona mais no improviso do que a gente sair com alguma coisa escrita, porque o escrito você fica muito automático, né? Então, vale muito nessa hora, eu acho que a criação que a gente faz é o que envolve mais, né? Porque você ter um texto é uma coisa, você tem uma necessidade de improvisar na hora, acho que acaba saindo melhor do que o texto. Porque o texto você tem que estar ali lendo, você vira um técnico de papel. O texto pode ser um balizador, né? Mas a sua característica tem que ser imposta ali, né, naquele momento. Uma coisinha ali no meio para você colocar a tua cara, né? Porque senão não fica. Sua marca registrada, né? Lógico. A mesma coisa quando eu coloquei, quando o lance do bordão para mim foi totalmente acidental. E você pode repetir para nós como se estivesse no Pacaembu? Sim, porque olha só, os caras começaram. Tava tendo, na época que o Corinthians ia construir a arena, aquelas coisas todas, então começaram, pô, Pacaembu vai virar um elefante branco. Poxa, muito pelo contrário. Por quê? O Plácido Bessi é culpado disso. Ele sabe, toda vez eu falo isso para ele. Toda vez que eu vou à Globo, eu falo para ele, mas o Plácido Bessi que é o culpado. Porque ele começou a insistir, mas não, agora o Pacaembu não vai ter mais nada, o Corinthians vai sair fora. Eu falei, poxa, mas o São Paulo está jogando aqui, o Palmeiras está jogando aqui, o Santos estava jogando lá. Falei, e o Santos sente muita vontade no Pacaembu, né? Onde tem é diferente, não, essa relação, né? A proximidade que o Santos tem com o São Paulo é muito grande. Muito grande. Entendeu? Você vê no Morumbi, eles colocaram 50 mil pessoas, né? Coisas que eles não conseguem colocar lá embaixo. Então, quer dizer, aí eu peguei e falei assim, não, chegou uma hora que eu falei para ele, não, o Pacaembu é meu, é seu, é nosso. Né? Eu peguei e falei, poxa, porque eu sempre fui criando frases, né, mania de compositor, então eu sempre fui criando algumas frases para poder preencher, né, o famoso encher linguiça. Aí eu peguei e falei assim, não é meu, é seu. Poxa, tá bom, terminou a entrevista, beleza. Aí eu falei, vou, mas só que tá muito prepotente, né, o meio, já batendo no peito o meio, não, é sacanagem. Aí eu mudei, coloquei dentro das minhas frases, coloquei, né. Este é o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o seu, o meu, o nosso Pacaembu. E colei. Fiz a primeira, sabe, não tinha aquele negócio de reação, né, cara, de imediato. Aí eu falei, acho que eu tô enchendo o saco do povo, daqui a pouco o pessoal vai mandar, né, para aquele lugar. Eu falei, vou parar com isso, porque ele falava direto, no começo, no meio e no fim. Falei, vou parar com isso. Cara, aí não é minha surpresa que quando eu parei, todo mundo começou a reclamar. Começou dos funcionários, a hora que eu entrei no jogo, foi num jogo numa quarta-feira. Aí eu fiz quarta, no domingo, sábado teve um evento. Aí na terça-feira tinha um jogo, né, do Brasileirão, se não me engano. Pô, rapaz, eu entrei. Você não fala mais o seu, o meu, nosso. Falei, não, daqui a pouco a galera devia estar me mandando para aquele lugar, porque eu fico enchendo o saco disso aí. Não, o negócio tá legal, o negócio tá legal. Eu falei, não, a reportagem caiu em cima. A TV, me lembro que foi a primeira TV a reclamar para a Gazeta. Aí eu falei, poxa, o Gurian que estava do meu lado, falei, que incrível, né, cara?
E no final, você vê, pegou a coisa de um jeito que eu fui obrigado a colocar e acabou pegando uma repercussão muito grande. Exatamente. E como era previsto, o nosso amigo Google derrubou nós de novo. É. E eu quero agradecer desde então a presença do Flávio e a presença também do Daniel, foram muito importantes neste episódio. Vamos começar a acertar melhor essa situação para que não aconteça momentos mais como esse. Mas quem já está nos acompanhando e sabe que é um momento tradicional do Bastidores da Bola, eu sempre faço uma homenagem a um clube de futebol brasileiro e também um clube do futebol do exterior que tem abrigado os nossos compatriotas. E neste episódio eu estou homenageando o Grêmio Barueri, pelos serviços prestados, é uma equipe que está licenciada do futebol há algum tempo, mas que trouxe bastante orgulho para a cidade de Barueri, né? Já chegou a disputar competições internacionais como a Sul-Americana, já esteve, fez boas campanhas na Copa do Brasil, já esteve na elite do futebol brasileiro e já jogou no meu, no seu e no nosso Pacaembu diversas vezes. E eu faço homenagem ao Grêmio Recreativo Barueri e que retorne, que possa retornar com as suas raízes, suas origens, a sua tradição, porque em pouco tempo foi uma equipe que apareceu aí com boas perspectivas, mas por alguns problemas administrativos aí, regrediu e caiu no ostracismo e que possa voltar a figurar entre as principais equipes do futebol brasileiro. E dessa maneira, Sorriso foi muito bom e eu quero pedir para você, como o Sorriso faria o anúncio de uma substituição no Pacaembu? Poxa, interessante. Vamos lá. Tá indo. Eu, 10, para a entrada do número 1000, Antônio. Fui. Muito obrigado, Sorriso. Obrigado, Gente, foi eu um que prazer tê-lo aqui. Infelizmente o tempo urge, o papo está muito bom, interessante, mas o tempo é um inimigo fiel nessa balança. Gente, eu quero agradecer vocês aí, obrigado mesmo pela atenção e agradecer aí de eu ter conhecido meus colegas aí, Sim, Daniel e Flávio. E é muito importante eles terem uma ligação, assim, eu conheci, assim, supetão, mas eles têm uma ligação muito forte. Eu fui assessor de imprensa do Grêmio Barueri, conheço bem a Arena Barueri. Sim. Já fui assessor de imprensa do São Bernardo, conheço bem o 1º de maio e participei dessa transição, Olha essa essa estrutura. Os caras vêm falar que é só a morte. Obrigado, Gabriel, pela Eu participação. que agradeço com essas lendas, né, dos futebol, das arquibancadas, né? Sim. Que às vezes fica de fundo, mas faz uma grande importância, né? Na comunicação, nas informações, a voz marcante do Sorriso, o seu, o meu, o nosso Pacaembu e a... Que vai está de novo. volta em breve, né? Se Deus quiser, assim diz o meu presidente. Alô, Eduardo Varela, tamo aí. Obrigado, Rodrigo. Chave? Ah, e tem também, desculpa, ó, a produção tá, eu tô viajando aqui, porque foi um assunto tão interessante. Peço a vocês que continuem ajudando o estado do Rio Grande do Sul, através da ONG Olhar de Bia, pela chave Pix, missãosul@olhardebia.ong.br. Repetindo a chave Pix, missãosul@olhardebia.ong.br. Essa eu recomendo porque eu conheço, tá? E também, se você quiser colaborar com a Rádio Diário da Bola, também fique à vontade para que possamos manter as nossas produções diariamente. Um abraço, foi um prazer falar com essas lendas que ficam atrás dos microfones dentro dos estádios de futebol, e você acompanhou um pouquinho do trabalho deles, que é muito importante e salutar. Um abraço e até a próxima. Fui.